Aquele que começou está na metade da obra. Ouse saber. Esta frase de Horácio resume muito bem o iluminismo. Bem-vindo ao Papiros da História. O movimento iluminista aconteceu entre os anos de 1680 e 1780. Gente, em toda a Europa, mas principalmente na França, lá no século XVIII. O iluminismo caracterizou-se pela importância dada à razão, isto é, ao conhecimento. Ela, a razão, encaminharia o homem à sabedoria e conduziria à verdade científica. A maior expressão da manifestação iluminista aconteceu na França, como já disse anteriormente. A partir daí, propagou-se por todo o mundo ocidental, chegando até as Américas. São 4 os principais precursores do iluminismo: Descartes, Bacon. Desculpa, Bacon é errado. Sai, Bacon, sai! Agora! Entra, Bacon, entra! Este Bacon. Locke e Newton, sem a maçã. Esses 4 pensadores foram de grande importância para as mudanças que viriam a ocorrer no mundo. O pensamento iluminista acreditava que a natureza divina estava presente no próprio indivíduo e, por isso, a razão e o experimento eram meios seguros de compreensão da essência divina. Inspirados pelas leis fixadas nas ciências naturais, os iluministas também defendiam a existência de verdades absolutas. Vamos ao iluminismo francês. E em destaque, nós temos François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire. Voltaire foi um teórico sistemático, um propagandista e polemista. Em suas obras, podemos ver críticas ferozes aos privilégios e abusos da nobreza e do clero. Suas posições o levaram ao exílio na Inglaterra. Lá na Inglaterra, Voltaire dá de frente com as ideias de Locke e de Newton. Voltaire pregava a liberdade de expressão e a igualdade de direitos. Era o contraponto à opressão exercida pelo absolutismo. O iluminismo reconhecia em suas reflexões que certos países, os mais atrasados, deveriam ser governados por monarcas centralizadores, acompanhados, sendo assessorados por pensadores iluministas. Isso, meus amigos, é o despotismo esclarecido. E começava com uma forma ali, por aí, essas ideias do Voltaire, começava a formar o despotismo esclarecido. Voltaire, apesar de ser favorável à liberdade e à igualdade de direitos, ele não encarava com bons olhos a população mais pobre. Desprezava completamente. Este é o que eu quero, é que pobre se exploda, reverendo. Que se exploda. O nosso segundo pensador é um cara de sangue azul, de origem nobre. E ele foi assumindo essas ideias iluministas. Quem é esse carinha? É Charles-Louis de Secondat, Balão de La Brede e de Montesquieu, como ficou mais conhecido. Montesquieu. A maior obra de Montesquieu é O Espírito das Leis. Lá, ele defendeu a visão do poder em 3 esferas: o executivo, o legislativo e o judiciário. Cada um desses poderes deveria ao mesmo tempo ser identificado
independente e fiscalizar um aos outros. Vocês conhecem isso, né, meus amigos? Ele, por ser aristocrata, era contrário às revoluções. Ele propunha um sistema de governo com poder executivo limitado, e limitado pelo parlamento, cujos membros seriam recrutados entre os grandes proprietários de terra e pessoas educadas da sociedade. Acreditava também que a honra aristocrática impunha aos parlamentares servir a comunidade e não tirar. Um dos mais destacados pensadores desse período foi Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, diferente da maioria dos iluministas, era um defensor incondicional do racionalismo. Suas principais obras foram O Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens e o Contrato Social. No Contrato Social, ele defende que a democracia é baseada na vontade da maioria, isto é, na soberania do povo. E essa soberania se manifestava através do voto. Os governos eleitos deveriam refletir e seguir essa vontade. Ele advogava a favor da soberania popular. Com vocês agora, Jean Leronde d'Alembert e Denis Diderot, os criadores da enciclopédia. Os enciclopedistas foi um movimento filosófico-cultural originado no Iluminismo, desenvolvido na França por Diderot e d'Alembert, que buscava? Buscava, a partir dos novos princípios da razão, catalogar todo o conhecimento humano, isto é, todo o conhecimento científico catalogado numa grande obra. Esta obra deu 35 volumes. Os filósofos e demais pensadores integravam a este time de d'Alembert e Diderot. E por isso eram chamados os enciclopedistas. A Enciclopédie de Diderot e d'Alembert teve muita contribuição de artigos, de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Buffon e do Barão de Roubart. As leis da época, lá na França, infligiram grande censura à enciclopédia, porque na enciclopédia esses pensadores faziam ataques diretos às duas grandes instituições, à coroa, isto é, a nobreza, e ao clero. Eles ironizavam para chuchu essas duas instituições, ou como nós vamos ver mais frente, esses dois estados. Os iluministas eram totalmente contra o absolutismo e suas características ultrapassadas. Quais eram essas características? O mercantilismo, os privilégios da nobreza e do clero, e seus métodos completamente medievais. Mas calma aí, eles criticavam o modus operandi, mas não eram contra a religião em si, quer dizer, a crença em um Deus. Eles pregavam a liberdade política, a liberdade econômica e a sua liberdade de escolher uma religião. Os pensadores iluministas defendiam as liberdades individuais, que nós vimos aqui, e o uso da razão para validar o conhecimento. Exemplo, a Terra não é plana, a Terra é redonda. Já fomos à Lua, estamos indo para Marte daqui a pouco, temos satélites em torno, girando em torno da Terra. Gente, se fosse plana, como é que ele faria? Um quadradão? O satélite? E cloroquina não é o santo grau. Quem vai dizer que um medicamento é bom, chama-se Junta Médica, Organização Mundial da Saúde, médicos de todo o mundo, os grandes cérebros,
que sentarão e avaliarão dentro das suas grandes universidades, das suas grandes instituições de pesquisa. Aí sim, o conhecimento vai validar aquele experimento. Sem isso, não é ciência, é achismo. Rousseau, Locke e Diderot, apesar de não serem todos da mesma origem, isto é, burguesa, alguns eram burgueses, outros eram nobres, viam no iluminismo uma forma de garantir a justiça social, liberdade pessoal, livre comércio, direitos religiosos e civis. Volto a frisar. O resto é ditadura. Ao trazer a razão como base do conhecimento, o iluminismo propunha romper com o princípio medieval enraizado pela tradição cristã, de que a fé deveria ser o princípio do conhecimento. Fé é fé, razão é razão. Fé é quer, coração é alma, o que vem de dentro. No conhecimento, a razão é aqui, ó. O pensamento iluminista trouxe um grande movimento de ideias num período em que prevalecia na Europa o absolutismo monárquico. O que é isso? O poder estava centralizado na figura do rei, atendendo seus interesses e daqueles que lá o cercavam, que babavam seu ovo lá, que ficavam... Ei, 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 ei. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. E não se esquece de se inscrever no canal para toda semana você ter um vídeo novo. E o principal, isso aqui não substitui uma aula com o seu professor. É apenas um apoio. Um grande abraço e até a próxima.